Ô Carlos, traz meu computador aqui, fazendo um favor. Traz o computador aqui para mim, fazendo um favor. Foi você, Gilson, foi eu não? Começamos hoje, irmãos, mais uma série de mensagens, a Copa da Sua Vida. E o nosso tema de hoje é jogando no melhor time. Nós queríamos trazer todos os times, mas há alguns times que a Igreja Presbiteriana não permite que a gente exponha. Mas é porque não deu para falar com todo mundo aí dos times hoje. Mas a gente vai dar um jeito aí, tá bom? Nos próximos domingos aí, a gente dá um jeito. Mas antes, irmãos, eu queria chamar aqui a diretoria da nossa MP, né? Chamar o Carlos, que é o orientador deles, né? Que está junto com eles. Vou chamar a Raquel. Cadê a Raquel? Saiu? Tem que chamar a Raquel lá então. Chama a Raquel lá, Joilda, fazendo um favor. Raquel, nossa presidente, o Igor é o nosso vice-presidente, a Janine, nossa secretária, e o Arthur Menezes, ele não está aí hoje. O conselho, na sua última reunião, homologou a diretoria da UMP, então nós precisamos dar posse a eles, porque eles não tomaram posse, junto com os outros irmãos. Esperar a Raquel chegar aqui. E o Alex, cadê o Alex? Alex também é o novo tesoureiro da igreja. Subiu também? Acha lá. Que a Raquel já está chegando aqui. Isso. Muito bom, Raquel. Nossa presidente aqui. Ó. Precisa falar com a presidente, fala com a Raquel. Fica do lado de cá. Muito bom, irmãos. O que eu queria dizer para vocês é o que o apóstolo João já disse. João falando aos jovens, ele diz, jovens, né, Deus vos escolheu porque vocês são fortes. Deus vos escolheu porque vocês têm vencido o maligno. João traz duas características do jovem, a força e a busca pela santidade. E é isso que nós, como igreja, esperamos de vocês. Vocês são a força. A gente já está perdendo vigor. Vocês, em algum momento, vão ter que puxar a gente, vão ter que levar a gente adiante. Então, força, mas santidade. Ainda mais no nosso mundo de hoje. Eu estava dizendo essa semana, não me lembro para quem, que quando eu era adolescente, era muito difícil até você pensar em algumas coisas para fazer. A gente estava conversando, eu e Alexandre. Mas hoje, vocês têm mais chance de sair do caminho do que de caminhar nele. Por isso é preciso vocês buscar a santidade. Não se esqueçam disso. E que vocês, durante esse ano, possam desempenhar um bom trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Cadê Alex? Vem cá, Alex. Alex também é o nosso tesoureiro. Foi eleito na última reunião do conselho. Precisa tomar posse também como nosso tesoureiro. Alex, você não é forte mais, porque você não é tão jovem, né? Mas graças a Deus você tem vencido o maligno, meu irmão. Continua no caminho. Deus abençoe sua vida na sua nova, antiga função, né? Que Ele possa te capacitar a cada dia. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome. Nós estamos aqui, ó Deus, diante dos Teus filhos, que aceitaram, ó Pai, o encargo de servir a Tua igreja, servindo aos Teus irmãos. Por isso, Senhor, capacita-os a cada dia, Pai. Aos nossos jovens, Deus, continua dando a eles força. Continua, Deus, fazendo com que eles busquem, acima de tudo, agradar ao Senhor e serem santos, ó Pai, como o Senhor é. Abençoa também a vida do Alex, Senhor Jesus, que ele continue sendo fiel a Ti, ó Pai, continue abençoando a vida da igreja, nessa nova função também, ó Deus, que o Senhor escolheu para desempenhar.
Cuida dele, ó Deus, e que cada um deles, ó Pai, tanto o Alex quanto os nossos jovens, mantenham acima de tudo, ó Deus, as suas mãos puras, ó Pai, as suas mãos limpas, ó Deus, apresentadas diante do Senhor a cada dia, Senhor. Capacita-os, ó Deus, fortalece-os, ó Pai, e para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus, ajuda-os, ó Deus, a cada dia a desempenhar melhor o serviço na casa do Senhor. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vos declaro então empossados e investidos para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amém? Amém. Depois você dá um abraço aí, aos parabéns aí aos nossos irmãos, menos ao Alex, né, que o tesoureiro o pessoal só pede, né, Alex? Ninguém chega lá para entregar nada. Deus abençoe, Igor. Deus abençoe. Deus abençoe, Janine. Meus irmãos, a Copa da sua vida. Quero pedir para você abrir o texto, no texto do evangelista Marcos, capítulo 1, do verso 14 até o verso 20. Texto do evangelista Marcos. Capítulo 1, do verso 14 até o verso 20. É o início do ministério de Jesus, o ministério público de Jesus. Jesus está iniciando o grande ministério dele, que nós vamos chamar, que os estudiosos vão chamar do seu grande ministério da Galileia. E aí o texto, no verso 14, vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vocês até o verso 18. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Feche seus olhos, peça para Deus falar ao seu coração. Senhor, abençoa a nossa vida agora através da Tua palavra, ilumina o nosso coração, Deus, a nossa mente, para que possamos entender, possamos aplicar, possamos viver, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, a partir da próxima sexta-feira, no jogo Brasil e Bolívia, vai começar a 46ª edição da Copa América de Futebol. É o campeonato de futebol mais importante das Américas, que contará esse ano com 12 equipes, inicialmente seriam 18, mas aí no finalzinho do ano passado decidiram que vão ser 12 seleções para saber quem vai ser o campeão da América. O Brasil, ele cedia a Copa América pela 5ª vez em toda a sua história. Entretanto, quando a gente pensa num jogo, obviamente, todos que participam querem ganhar. Já parou para pensar nisso? Ninguém joga para perder. Ninguém participa de um time, entra numa competição e o objetivo da pessoa é perder. Há um lutador, alguns aqui vão lembrar dele, um dos maiores lutadores de UFC que o mundo já viu, chamado Royce Gracie. E uma vez o repórter estava entrevistando o Royce Gracie quando ele ganhou, vamos dizer assim, do seu arqui-inimigo. E aí o repórter chegou para ele e disse assim: olha, você ficou surpreso de ter vencido essa luta? Aí o Royce Gracie olhou para ele assim e falou: não, eu não fiquei surpreso de ter ganho. Eu não treinei para perder, eu treinei para ganhar. Ninguém treina para perder, irmãos. Ninguém entra no jogo, ninguém faz parte de um time e você pergunta para ele: e aí, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo final é perder. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder o jogo. Ninguém quer perder o jogo junto com o time. Agora,
para ganhar, basta você estar num time? Não. Para ganhar, você tem que jogar no melhor time. É óbvio. Se você jogar no pior time, é possível até você chegar em algum lugar. É possível você participar do campeonato, mas você não vai ganhar. E todo mundo quer ganhar. É por isso que, por exemplo, na Copa América, para você ganhar, se você for do time do Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, você tem 51% de chance de ser campeão da Copa América, se você for da seleção brasileira. O principal perseguidor da seleção, ou seja, o segundo time com maior probabilidade de ganhar a Copa América, está muito atrás da seleção brasileira, que é o time do Uruguai. O Brasil tem 51% de chance, mas o Uruguai tem 12% de chance. Então, se você quer ganhar a Copa América, você tem que jogar na seleção brasileira. E aí a Fundação Getúlio Vargas ainda diz o seguinte, olha, além do Brasil ter 51% de chance de ganhar, ele tem 99% de chance de chegar nas quartas de final. Ele tem 82% de chance de avançar para a semifinal. Ele tem 66% de chance de ser o finalista da Copa América. Consegue entender, então, como é importante não apenas jogar em um time, mas jogar no melhor time. Sabe por quê? Porque tanto na Copa América quanto na nossa vida, há vários times nos quais você pode jogar. Qual deles é o melhor? No caso da Copa América é esse. Mas e na vida? Considerando que a nossa vida é um jogo, considerando que nós fazemos parte de um time, qual é o seu time? Ou então, qual é o melhor time para a gente jogar? Quando pensamos então na vida como um jogo, onde todos querem vencer, onde todos também querem ganhar, podemos dizer que para isso não basta jogar, é necessário jogarmos no melhor time. E qual dentre esses muitos times é o melhor? Você sabe qual é no seu coração, você já sabe qual é a resposta, é o time de Jesus. Você joga nesse time? A grande pergunta para nós essa noite é, nós jogamos no melhor time? Ou nós jogamos num outro time que parece que é o melhor? Essa é a questão. Sabe por quê, irmãos? Tanto hoje, como no tempo de Jesus, havia vários times no qual as pessoas poderiam jogar. Um time que existia, assim, era fácil de você encontrar, era a multidão. A multidão era um time. E é interessante isso porque a multidão era um time que impressionava pela quantidade. Todas as vezes que você olha para um texto, Jesus está pregando, Jesus está curando alguém, Jesus está fazendo algum milagre, está expelindo um demônio, quem é que está em volta de Jesus? A multidão. No próprio capítulo 1 de Marcos, no verso 27, o texto vai dizer que depois que ele cura um endemoniado em Cafarnaum, é o primeiro milagre de Jesus, então o texto do verso 27 vai dizer, e todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si, o que é isto? Um novo ensino com autoridade, ele ordena os espíritos impuros e eles obedecem. A partir do verso 29, você vai ver que Jesus então cura a sogra de Pedro, e no verso 34, verso 33, vai dizer que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. A cidade de Cafarnaum, a multidão foi para a porta da casa de Pedro. É um time então que ele impressiona pela quantidade. O que maravilha a multidão não é a presença de Jesus. O que maravilha a multidão não é o poder de Jesus. O que maravilha a multidão, deixa a multidão admirada e maravilhada, não é o fato de Deus
está entre nós. Não é o fato do reino ter chegado a nós, porque o rei do reino que é Jesus chegou. O que deixa a multidão admirada, irmãos, o que deixa a multidão boquiaberta, o que deixa a multidão sem fôlego, são as coisas que Jesus faz. São os milagres de Jesus. E isso causa uma segunda característica desse time. Se a multidão impressiona pela quantidade, a multidão também impressiona pela disposição. Eles vão em qualquer lugar onde as pessoas digam, olha, Jesus está lá, e está fazendo milagres, e está curando pessoas. Jesus está lá, e olha, Ele está dando pão para todos aqueles que estão em volta dele. Jesus está lá, e Ele está fazendo coisas que ninguém faz. A multidão então faz o quê? Se aglomera na porta, para ver, para receber, para presenciar, para se arrepiar com o que Jesus está fazendo. O time da multidão, ele impressiona pela quantidade, ele impressiona pela disposição. E a gente olha para essas pessoas, eu posso estar enganado, mas quando nós olhamos para as pessoas que fazem parte desse time, a gente fala, cara, eles andam 100% com Jesus. Eles vestem a camisa. Eles estão 100% envolvidos com Jesus. Mas se a quantidade e a disposição impressiona, logo a gente percebe algumas coisas que nos decepcionam na multidão. À primeira vista, parece que eles estão 100% com Jesus, e nada os fará abandonar o time. Entretanto, quando a gente olha mais de perto, logo a gente percebe que eles decepcionam pela falta de compromisso. Quando Jesus conta a parábola do semeador no texto de Marcos, ele vai dizer, olha, mas tem gente que até admira a palavra, tem gente que carrega a palavra, mas preste atenção, a raiz dele não é profunda. Então vem a perseguição, então vem a adversidade, então vem as lutas, e aí sabe o que ele faz? Logo ele abandona o time, logo ele sai. 100% Jesus, mas a adversidade vem, mas ele olha para fora e vê algo melhor. Espera aí, deixa eu pular fora desse time, deixa eu ir para outro lugar. Outra coisa que decepciona na multidão é a incredulidade dela. Em João 6, verso 60, quando Jesus acaba de pregar, quando Jesus acaba de falar, o texto vai dizer que muitas pessoas começaram a ir embora, dizendo assim, olha, é muito dura essa palavra sua, quem é que pode suportar essa palavra sua, Jesus? É dura demais. Percebe qual é a característica da multidão? A gente está envolvido 100% com Jesus, mas quando Jesus cobra algo mais difícil, quando o técnico chega e fala assim, olha, você está jogando errado, você não está jogando para o time, você está falhando, você tem que mudar, você tem que melhorar, tem coisas que você precisa fazer diferente. Jesus, espera aí, é muito dura essa palavra, é muito difícil. E aí logo, abandona o time. A multidão é assim, ela se admira, ela se empolga, e aí ela vai aonde Jesus está. Mas ela não se envolve com Jesus. Ela não se envolve com as coisas do reino. Na verdade, esse time, nós poderíamos chamá-lo de time dos egoístas. Porque eles não estão interessados em se renderem a Cristo. Eles estão interessados apenas em satisfazer os seus próprios desejos. Enquanto eles acham que seus desejos estão sendo satisfeitos, vamos continuar aqui. Mas aí, quando a palavra é muito dura, lembra o que Jesus faz? Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, depois alimenta outra multidão, mas quando vem a palavra dura, espera aí, agora está ficando muito difícil. Vamos embora porque o negócio está ficando complicado. Assim é a multidão, irmãos. Assim é a multidão. É o maior time, mas não é o melhor time.
Mas havia um outro time que caminhava também ao lado de Jesus. E aí, ó, o adversário, irmãos. O adversário, os argentinos. O adversário. O adversário, ele impressiona pelo quê, irmãos? Diferente da multidão que acompanha Jesus, o adversário está sempre em volta, não está? Todo time não tem aquele time que, quando ele vai jogar, quando chega para jogar com aquele time, rapaz, treme na base. Né? Antigamente, qual era o time que o Brasil mais temia? Perdia direto, ganhava todo mundo. Quando pegava quem? A França, 86, né? Mas quando? 2098, aí. Chegava na França, quarta de final, semifinal, Copa das Confederações, cara, estava passando o trator em todo mundo. Chegava na França, assim é o adversário, cara. Ele está sempre lá. Ele não quer o seu bem, ele não quer nada com você, mas ele está sempre te rondando. Jesus também tinha um time de adversários que jogava contra ele. Esse time era conhecido pela sua religiosidade visível. O time de adversários eram os religiosos da época. E aí você coloca todos eles, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, todos eles eram adversários de Jesus. O ensino de Jesus incomodava aqueles homens porque era um ensino diferente. Jesus, ele em momento algum modificou a lei, mas ele chegava para aqueles homens e dizia, olha, o importante não é vocês fazerem as coisas, mas é o porquê vocês fazem o que vocês fazem. Porque não adianta vocês fazerem para serem vistos, vocês têm que fazer para que Deus possa ver e Deus vai honrar vocês. E aí ele diz, olha, não adianta vocês fazerem longas orações para que as pessoas vejam que vocês oram. Não adianta, quando vocês fizerem jejum, ficar com o rosto desfalecido, não pentear o cabelo, não lavar o rosto, botar fotinha no Face com a cara de triste, botar fotinha no Instagram com a cara de decepcionado, com a cara amarrotada, para que todo mundo veja, olha como está sofrendo esse homem de Deus, porque está jejuando. E Jesus dizia mais, olha, quando você der esmola, não adianta você ficar dando esmola e batendo tambor atrás de você. E Jesus vai dizer, porque tudo isso eles fazem para serem vistos pelos homens. O que importa para eles é que a sua religiosidade seja vista. Mas eles fazem o que fazem não para agradar a Deus, porque se eles impressionam pela religiosidade, é certo também que eles decepcionam pela falta de piedade. A religiosidade deles está ligada ao exterior, enquanto a espiritualidade que Jesus pregava estava ligada ao coração. Aonde estiver o seu coração, aí vai estar o teu tesouro. Então eles sempre estavam se chocando. Eles acreditavam que o céu era ganho pelo merecimento. Olha, se eu observar toda a lei judaica, mais os 500 preceitos que nós inventamos, então, se eu fizer tudo certinho, então, eu posso ser considerado justo. E Jesus chegava para eles e dizia, olha, você não é justo porque você faz tudo direitinho. Você é justo porque meu Pai justifica você. Percebe como é diferente? Uma coisa é eu achar que sou justo por mérito próprio. E outra coisa é eu dizer assim, quem me justifica é Deus através de Cristo. Mas eles diziam, olha, é preciso saber obedecer tudo direitinho. Portanto, nesse time do adversário, só entravam os melhores dos melhores. Quem sabia toda a lei, quem cumpria tudo direitinho, quem era pós-graduado na Torá, quem sabia de cor os profetas, quem sabia de cor os livros históricos, quem orava. Sabe, irmãos, às vezes a gente critica os fariseus, mas a gente não sabe a história deles. Os fariseus, na verdade, começaram como um movimento de avivamento dentro da religião judaica.
um movimento de santificação da igreja da época. Só que no caminho eles se perderam e começaram a se achar melhores que os outros, Michele. E aí diziam assim, olha, no nosso time só joga quem é bom, só joga quem não erra, só joga quem não peca. É por isso que eles criticam Jesus. Logo mais à frente aqui você vai ver quando ele chama Levi no capítulo 2, eles criticam Jesus porque Jesus está comendo com pecadores. Olha que absurdo, Carlos. No nosso time não pode entrar pecador. E Jesus está com pecadores? Como é que Jesus faz um negócio desse? Ele não deve ser um mestre tão bom assim. Olha, você se lembra? Deixa eu trocar aqui. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus entra na casa de Simão, e aquela mulher unge os pés de Jesus, e Simão no seu coração pensa assim, olha, se ele soubesse quem era essa mulher, se ele soubesse o que essa mulher faz quando sai da casa dela, ele não deixaria ela chegar perto dele. E Jesus fala assim, ó Simão, você não sabe o que você está dizendo. É por isso que eles eram adversários, irmãos. Agora, é muito possível que a gente também jogue nesse time. Que a gente, porque está na igreja, porque cresceu na igreja, nasceu na igreja, porque a gente nunca teve um escândalo na nossa vida, um escândalo grande, porque a gente nunca roubou, nunca matou, nunca... Eu me lembro que uma vez eu fui doar sangue, lá em Campinas, e aí eu comecei a responder aquelas perguntas, né? Aqui você responde um papel, lá em Campinas a moça vai entrevistando e no final você aperta um botão lá, se é verdade ou mentira o que você falou. Não dá para entender o porquê do negócio, mas é assim. E aí ela vai te entrevistando, e ela falou assim, você bebe, você faz uso constante de bebida? Eu falei, não. Você usa droga? Não. Você usou droga injetável nos últimos 60 dias? Não. Você usou droga, não sei o que, nos últimos 60 dias? Eu falei, não. Você faz sexo fora do casamento? Você tem mais de uma parceira? Eu falei, não, eu sou casado, eu tenho uma parceira só que é a minha esposa. Mas você já teve relação homossexual nos últimos 60 dias? Eu falei, não. Você já contraiu alguma doença venérea? Não. Você fuma? Não. Ela foi fazendo uma série de perguntas, e de repente ela falou assim, você é crente? Eu falei assim, sou. Mas isso está aí no seu papel? Ela falou assim, não, só por curiosidade. Mas percebe? A gente pode jogar nesse time quando a gente pensa assim, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não roubo, eu não assalto, eu não faço nada errado. Eu sou crente. Eu sou melhor que aquela mulher pecadora. Eu sou melhor que os cobradores de impostos. Eu sou melhor que essas pessoas que estão fora da igreja. Uma vez eu levei, trabalhando, rapaz, para levar a minha tia, que não é crente, num retiro de jovens, no acampamento da federação. E aí no primeiro dia, no primeiro culto, o rapaz que estava ministrando falou assim, Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui, e nós somos santos e tal, e tal. A gente não é como aquele pessoal, naquela época tinha o Vital, né? A gente não é como aquele pessoal que está atrás do trio, pulando para Satanás. Aí minha tia foi embora. Ela foi embora mesmo. Pegou o carro e foi embora. A gente corre o risco de jogar nesse time, irmãos. De achar que, na verdade, a gente é aquilo que nós não somos. Nós não podemos nos assentar na mesa dos pecadores porque nós não somos. Não, nós somos. Nós somos. Esse time, ele é um time assim, que ele parece um time perfeito. Talvez essa seja a verdade. Ele parece o time perfeito, composto de pessoas perfeitas. Mas, na verdade, não é o melhor time.
Qual é o melhor time? O time de Jesus. Sabe, irmãos, é maravilhoso isso. Porque o time de Jesus, ele não é composto dos melhores, mas ele é composto pelos escolhidos. E quem são os escolhidos? Gente imperfeita. Gente imperfeita, falha e pecadora, que o próprio Jesus chamou para segui-lo. Aqueles homens, aqueles discípulos, os 4 primeiros discípulos de Jesus, eles não estavam pescando porque eles eram os melhores. Eles estavam pescando porque na faculdade judaica eles ficaram reprovados. Quando eles fizeram 12 anos e eles foram fazer a prova oral, e a prova oral você tinha que falar a Torá, os livros históricos e os profetas de cor. E aí quando eles começaram a falar, em algum momento eles erraram. E quando eles erraram, alguém chegou para ele e disse: olha garoto, 12 anos, olha garoto, você não serve para aprender nada sobre a Bíblia. Você não serve para ser discípulo de ninguém. Por quê? Porque era o mestre que escolhia o seu discípulo. Então eles falharam no teste, eles não eram tão bons assim. E aí o que acontecia com um garoto que não era tão bom assim, que reprovou no vestibular, volta para casa. Volta para casa, vai aprender a profissão do seu pai, sabe por quê? Você não serve para ser discípulo de ninguém. Então vai arrumar um trabalho para você ocupar sua mente. E aí você encontra Simão, André, Tiago e João pescando. Porque seus pais eram pescadores. Você consegue entender por que os fariseus, os saduceus, os escribas não conseguiam entender de onde vinha o ensino de Jesus? Porque Jesus era carpinteiro, irmãos. Jesus não frequentou a faculdade, ele não foi discípulo de mestre nenhum, mas ele andava com uma túnica de mestre, porque ele era mestre. E eles perguntam assim: da onde vem o seu ensino? Na verdade, eles queriam saber: quem foi o seu mestre? Eu não tive mestre, porque eu sou Deus, porque o reino está próximo, porque o rei do reino, que sou eu, chegou. E aí Jesus pega aqueles homens, recolhendo as redes, pescando, e diz para eles: vem, segue-me. Vocês são imperfeitos, vem, segue-me. Vocês são pecadores, vem, segue-me. Segue-me. A grande verdade, irmãos, é que o time de Jesus não é o time dos melhores, mas é o melhor dos times. Guarde isso para você. O time de Jesus não é o time dos melhores, mas é o melhor dos times. É o time onde nós não somos escalados por nós mesmos, não entramos por nossos méritos, mas entramos como um ato de graça de Jesus, de escolher homens tão imperfeitos, homens e mulheres tão imperfeitos como eu e você, para poder participar da grande obra dele, que é chamar outros ao arrependimento. É por isso que Jesus chega para aqueles homens e diz: olha, a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores como seus pais. A partir de hoje, vocês reprovaram na escola judaica, vocês não são ninguém para a faculdade, mas a partir de hoje, vocês têm uma nova identidade, vocês são pescadores de homens. É a realidade de que Jesus, quando Ele nos chama, Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas que Ele pega as poucas capacidades que nós temos e as usa para a honra e glória do seu nome. Vocês sabem pescar? Então agora vocês vão pescar homens. Agora vocês vão pescar homens. Agora vocês vão jogar a rede e não vão mais pescar para a morte, porque ninguém come peixe vivo, se pesca para a morte. Vocês não vão mais pescar para a morte, mas vocês vão pescar para a vida. Sabe, irmãos, é por isso que fazer parte do time de Jesus é um privilégio. Isso não pode nos levar à arrogância. Isso tem que nos levar à gratidão. A gente tem que olhar para a nossa história e falar assim: Jesus, como o Senhor foi gracioso comigo.
Para um pouco para pensar. Quantas coisas imperfeitas você fez? Se a gente rodasse aqui agora um filme da sua vida, para a igreja toda ver, você ia ficar sentado aqui, vendo o filme? É por isso que fazer parte desse time, irmãos, é um privilégio. Nós não nos escalamos, nós não pegamos a camisa e colocamos, é Jesus que chega e diz: vem, segue-me. É Jesus que pega homens e mulheres comuns como nós, para fazerem coisas extraordinárias para Ele, através do relacionamento com Ele. Tudo isso para que o mérito não seja nosso, mas dele. Presta atenção, é Jesus quem nos chama, não somos nós que nos escolhemos. É Jesus que nos redime, não somos nós que nos redimimos através da nossa justiça própria. É Jesus quem nos faz novas criaturas e não nós, que através da nossa força de vontade mudamos a nós mesmos. É Jesus quem nos dá uma nova identidade. Mas melhor do que dizer isso para você, é você ver isso na vida de outra pessoa. E há algumas semanas atrás, irmãos, um testemunho impressionou até os cristãos do nosso país. Eu queria que você visse. Jean, vou passar o vídeo aqui. Está ligado aí? Impressionou muita gente, até os cristãos, e eu quero que você assista. Oh, o cabo não está aqui. Cadê meu cabo aqui? Falando de memória, né? E você é um cara que viveu muitas fases diferentes na sua vida, né? O seu estilo de vida antigamente era muito diferente do estilo de vida atual. O que mudou nessa vida, assim, do Fred, que era mais saideiro, assim, né? Da rua, da balada, gostava de, assim, pegar todo mundo em geral? Você viu as mulheres que estão trabalhando aí, bicho? Só gato. E agora virou um cara completamente família, com essa história toda que a gente tá conversando aqui. Então, o que mais, assim, mudou foi que eu conheci a palavra de Deus. O ano foi 2015. Fred era ídolo no Fluminense, mas a volta de um outro ídolo ao clube foi responsável pela mudança. Magno Alves. Quem que é esse coroa, esse velhão aí, ele tava com 40 e poucos anos. Eu ficava jogando videogame com o Gun e com o Jean, tocou o telefone, o Magnata chamando, ó, uma reunião aqui pra gente fazer uma oração. Eu falei, vocês vão? Ah, esse cara a gente nem conhece. Queimando o Magnata. Na terceira oração, reunião, eu fui. Eu fiquei 2 horas chorando ali eu tive um encontro com Jesus. E ali eu me converti. E a Bíblia fala de não se prostituir, não se embriagar. Então eu comecei a ver que isso desagradava a Deus. Fred aprendeu a se cuidar. Isso tem refletido dentro de campo. Nessa temporada, ele tem 14 gols em 14 jogos. Na última quarta, contra o Huracan pela Libertadores, completou 100 partidas pelo Cruzeiro. Marcou 3 vezes. 1, 2, 3! Como é que você se torna um ser humano melhor jogando no time de Jesus? Como é que você se torna um jogador melhor? Não, pastor, mas não tem nada a ver eu ter um encontro com Jesus e a minha vida profissional. Jesus ainda convida homens e mulheres, tão imperfeitos como eu e você, para fazermos parte do seu time, na certeza de que esse é o melhor time. Ele não é composto pelas melhores pessoas, porque são pessoas ainda em formação, mas ele é, com certeza, o melhor time. Feche seus olhos. Qual time você tem jogado?
Já parou para pensar nisso? Parece uma pergunta muito simples, né? Mas às vezes você está jogando com a multidão. E às vezes você está jogando nesse time de pessoas perfeitas, mas que não é o melhor time. Enquanto Jesus ainda continua chamando gente que faz parte da multidão para jogar no seu time. E talvez Ele tenha chamado você. O texto que nós lemos vai dizer que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tudo que os atrapalhava, eles deixaram e seguiram a Jesus. Deixaram a prostituição, deixaram a bebedeira e seguiram a Jesus. O que você precisa deixar para seguir Jesus? Santo Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Deus. A Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. E cada vez que eu me encontro com essa palavra, eu olho para esses homens, ó Deus, e eu me vejo nesses homens. Eu não sou melhor do que eles. Eu também sou falho, Deus. O Senhor também me chamou um dia e eu estava consertando as redes, porque eu não tinha mais nada melhor para fazer. Mas o Senhor ainda assim me chamou, Deus. E o Senhor chama a cada um de nós, pessoas, homens e mulheres comuns, Deus, para fazer coisas extraordinárias para a glória do Teu nome. O que nos falta muitas vezes é deixarmos tudo para jogar com o Senhor. Aqueles 4 homens entenderam o privilégio de fazer parte do seu time, Jesus. E deixaram tudo para te seguir. Por isso, nessa noite, Pai, fala o nosso coração. Que a gente possa entender o que é o tudo que nós temos que deixar. Que nós possamos entender que se não temos jogado no time do Senhor, Deus, então a nossa vitória não é certa. Então nós não temos jogado no melhor time. No time da graça, no time do amor, no time da misericórdia. No time que a gente sabe que quando errar, a gente não vai ser jogado fora, não vai ser excluído. Mas a gente vai continuar sendo amado por aquele que sempre nos amou. Por isso, Deus, fala o nosso coração nessa noite. Que a gente possa jogar no time certo, Jesus. Não no time dos melhores, mas no melhor time, Senhor. É o que eu peço a Ti, ó Deus, para cada um de nós. Mas eu quero pedir ao Senhor também, ó Pai, que abençoe os nossos irmãos que não estão aqui, Senhor, porque estão enfermos. A Lohana, Pai, que o seu quadro piorou muito, Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia da Lohana, Pai. A igreja do Senhor nessa hora clama por ela, Senhor. Derrama a cura do Senhor sobre ela, Pai. Faz algo extraordinário ali naquele quarto, Deus. Faz algo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer, Pai. Mas também faz isso pela vida do André, ó Deus, que piorou também, meu Pai. Uma doença que era tão simples, Senhor, mas que tem, ó Pai, afligido a vida de muitos, inclusive a minha, Senhor. Piorou mais o André, Senhor Jesus. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia do Robson, Senhor, que também foi internado agora de tarde, com a mesma doença, Pai. Senhor, e tal qual eles, muita gente está padecendo, Jesus. Por isso, Senhor, olha para essas vidas, restaura a saúde deles, ó Pai, e que eles glorifiquem o nome do Senhor, sabendo que não é por causa deles, mas é por causa do Teu amor, Deus. Fica com eles e conosco também, ó Pai.
Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa a nossa semana, ó Deus. Que a gente possa se lembrar da Tua palavra, Pai, durante a semana. Que a gente possa se lembrar que nós não somos os melhores, mas que fazemos parte do melhor time e que isso é um privilégio, mas não pode gerar arrogância no nosso coração, Deus. Pelo contrário, tem que gerar graça para com outros. Cuida da nossa vida, Pai. Precisamos do Senhor. Abençoa-nos, Deus. E não nos deixe sair da Tua casa sós nessa noite. Mas quando sairmos daqui, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão do seu terno e doce Espírito, ó Deus, estejam sobre nós, seja visto em nós, através de nós e sobre todos aqueles, ó Deus, que professam o Teu nome, aguardam a Tua volta, desde agora, Senhor, e para todo e todo sempre, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Meu irmão, fica de pé. Vira para quem está do seu lado aí e fala assim, olha, você não é tão bom, mas você joga no melhor time. Fala assim, ó, Deus abençoe sua semana. Vá em paz.